O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então, Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente que não dissessem quem ele era. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória do glorioso mártir São Sebastião. São Sebastião é bastante famoso e também tem muita devoção. No entanto, as pessoas conhecem pouco a sua vida. O que a gente pensa de São Sebastião, o quê? Quando se fala de São Sebastião, um soldado romano amarrado numa estaca, com o corpo, crivado de flechas, e pronto, foi assim que morreu São Sebastião. Mas tudo isso é verdade mais ou menos. Primeiro porque São Sebastião não morreu com as flechas, ali ele foi o primeiro martírio dele, mas ele foi curado, ele depois morreu de outra maneira. Vamos então um pouco ver a vida de São Sebastião. São Sebastião viveu já na fase histórica em que viria o fim da perseguição dos cristãos, não é? Ou seja, os cristãos pararam de ser perseguidos em 313, mais ou menos. São Sebastião viveu no finalzinho do século III, 1200 e mais ou menos 90. Então faltavam uns 20 anos, 25 anos para que a perseguição terminasse. No entanto, nesse período em que a perseguição já ia terminar, a igreja enfrentou o seu maior adversário. Diocleciano foi o imperador que mais matou cristãos em toda a história. Parece que o diabo, vendo que ele tinha pouco tempo, insuflou Diocleciano, que era muito supersticioso, o imperador Diocleciano. Ele cria que o império ia mal por causa dos cristãos. Houve um evento em que os sacerdotes pagãos estavam lá tentando adivinhar o futuro. Eles adivinhavam o futuro matando o animal e abrindo as vísceras do animal, e conforme a posição das vísceras, do intestino, do fígado, etc., eles previam o futuro, E quando o sacerdote então matou o animal, um cristão fez o sinal da cruz. O sacerdote então disse que ele não conseguia ler as vísceras do animal, e a causa era o cristão. A partir dessa experiência, Diocleciano então viu que os cristãos estavam impedindo a proteção dos deuses, os deuses falsos, os deuses pagãos dele, e começou a persegui-los, por razões mesmo religiosas. Acontece que Sebastião, que tinha nascido no sul da França, que era Império Romano naquela época, era um cristão que tinha entrado na guarda imperial, a guarda pretoriana, que era o grupo mais prestigioso do exército romano, que eram os guardas mais próximos do imperador. Então Sebastião, que tinha esse lugar prestigioso,
já era cristão, e não somente já era cristão, já era santo, e não somente já era santo, já era um grande santo. A gente às vezes pensa em São Sebastião dizendo assim: foi santo porque morreu mártir. Não, ele morreu mártir porque era santo. No caso, ele amava Jesus de uma forma tão extraordinária e queria levar os outros ao amor a Jesus. Aconteceu que 2 irmãos gêmeos, Marco e Marceliano, estavam na prisão por serem cristãos, iam ser condenados à morte. Os pais deles, que não eram cristãos, os pais dos gêmeos, pediram ao imperador que desse um tempo, um prazo de 1 mês, para que eles, podendo ir lá na prisão, convencessem seus filhos a sacrificar aos deuses, abandonando o cristianismo, traindo Jesus. E eles estavam lá nessa missão de desconverter esses 2 gêmeos. Estavam quase conseguindo, até que entrou Sebastião na história. Sebastião, que era um grande santo e tinha uma posição, um cargo, na guarda pretoriana, era tribuno, ele conseguiu entrar na prisão. E ali, enquanto os 2 estavam sendo convencidos, a família podia visitar, etc. e tal, então tinha gente lá visitando, tentando convencer os 2. Sebastião, destemidamente, vendo que aqueles pobres cristãos estavam sendo seduzidos para salvar a alma deles, para que eles não pecassem mortalmente, São Sebastião então veio em público e começou a pregar e convencer os 2 gêmeos que eles não podiam trair Jesus. E ele falou de forma tão eloquente do amor dele por Jesus, do amor que nós precisamos ter por Jesus, que o rosto dele começou a ficar luminoso, e as pessoas todas que estavam ali, pagãos inclusive, vendo aquela irradiação de luz do grande santo, aquele guarda, tribuno pretoriano Sebastião, com o rosto luminoso, falando do amor a Jesus. E as pessoas ficaram espantadas com aquilo. Uma das pessoas que estavam lá, Zoé era o nome da mulher, ela era esposa também de um funcionário de alto cargo na corte de Diocleciano. Zoé estava lá e ela estava muda, tinha perdido a voz, não conseguia falar, ficou doente, e estava muda há 6 anos. Então Sebastião foi, rezou por ela e ela recuperou a voz. Então vejam, era um grande santo, aqui não estamos falando de martírio, ele era um soldado, ele era um militar, mas já era um grande santo. E como um grande santo, ele tinha a eloquência de falar com Jesus, etc., a mística, o rosto luminoso, ele recebia também carismas de cura eficaz, a cura de Zoé, que recuperou a voz. Bom, tal foi o sucesso de Sebastião nessa sua empreitada de impedir que os 2 gêmeos apostatassem, que ele conseguiu não somente que os 2 permanecessem firmes na fé e os 2 morressem mártires depois, os 2 são santos canonizados, mas ele fez também com que os próprios pais dos gêmeos se convertessem, fez com que Zoé se convertesse, o marido dela e outros tantos guardas que ali estavam, como inclusive São Tibúrcio. E toda esta gente morreu mártir. Ou seja, ele contagiou aquelas pessoas com o amor de Cristo de uma forma tão eficaz, tão maravilhosa, que eles não somente amaram Jesus, como amaram Jesus dispostos a dar a vida e a morrer por amor a Cristo. Cada um depois morreu de uma maneira diferente. Os 2 gêmeos morreram atingidos por lanças,
Santa Zoé morreu pendurada pelos cabelos e sufocada pelo fogo de uma fogueira, e assim por diante, ou seja, cada um morreu uma morte distinta. Mas enfim, diante desse ato em que Sebastião veio a público e para salvar aquelas almas, o imperador então ficou sabendo disso. Diocleciano então chamou Sebastião, o chamou de traidor, dizendo: eu confiei em ti, tu eras membro da minha guarda pessoal, agora tens que morrer. E mandou então que Sebastião fosse executado. Ele foi então executado com flechadas. Ele foi amarrado numa estaca, não é? E ali, naquela estaca, os soldados o atingiram com flechas. Foram tantas as flechas, que dizem as testemunhas, que São Sebastião parecia um ouriço. Então as nossas imagens de São Sebastião economizam nas flechas, né? Ele parecia um ouriço de tanta flecha. Então os soldados disseram: bom, esse daí está mais do que morto, né? E deixaram ele lá, né, com o seu cadáver, suposto cadáver, para morrer e para ser comido pelas aves, né? Acontece que uma santa cristã foi lá para recolher o cadáver de São Sebastião, para sepultá-lo, etc, etc, e descobriu que ele estava vivo, né? E cuidou dele, e ele se recuperou e não morreu. Quando ele estava recuperado, os cristãos chegaram e disseram: ah, bom, agora você aproveita e escapa, cai fora. Sebastião disse: não. Vejam o que é o amor ao inimigo. Ele chegou e disse: assim como eu salvei a alma dos 2 cristãos que estavam lá apostatando, agora eu quero salvar a alma do imperador. E foi lá, cheio de Deus, do Espírito Santo e da graça divina, e foi para o imperador para pregar na esperança de que o imperador se convertesse. E ele foi então, o imperador não se converteu e mandou executá-lo novamente. Dessa vez, São Sebastião então foi morto, sendo flagelado até a morte, chicotadas. Então São Sebastião não morreu com as flechas, morreu com chicotadas. E quando finalmente morreu, o seu corpo, para que ele não fosse venerado, foi jogado no esgoto, né? Roma tinha um sistema de esgoto que desaguava no rio Tibre, que era desde a época da Roma mais antiga ainda, né? Da Roma, do tempo dos reis de Roma. Roma teve 3 fases, né? Os reis, a república e o império. Nós estamos no império, mas esse esgoto foi feito lá atrás, né? Esse é um grande esgoto que desaguava no rio Tibre, a chamada Cloaca Máxima. E o corpo de São Sebastião então foi jogado no esgoto, na Cloaca Máxima. Terminou que o corpo não desagou no Tibre, mas foi encontrado, né, enroscado. Os cristãos foram lá secretamente, pegaram o corpo dele e o sepultaram. Hoje São Sebastião está sepultado nas catacumbas de São Sebastião, chamadas catacumbas de São Sebastião, na Via Ápia, em Roma. É das catacumbas mais visitadas, mais famosas por causa do grande mártir São Sebastião. São Sebastião é para nós um modelo de caridade, de amor a Cristo e amor ao próximo. Se nós amamos alguém, nós precisamos querer que essas pessoas se convertam, que sejam grandes santos, não é?
Se nós temos pessoas que se opõem ao cristianismo, que perseguem os cristãos, seja no judiciário, seja no legislativo, né, seja no executivo, seja no crime, seja nas universidades ou nas escolas, nós temos que ter em todos os lugares uma grande caridade de querer que essas pessoas se convertam e sejam grandes santos, né? Essas pessoas que perseguem a igreja, nós precisamos querer que sejam grandes santos. Isso já aconteceu na história da igreja. Não é assim que eu quero que eles morram para que apodreçam seu cadáver e eles vão todos para o inferno. Não, um coração cristão quer verdadeiramente que os inimigos da igreja sejam convertidos e se transformem em grandes santos, não é? Nós precisamos querer que os inimigos da igreja se convertam e no céu tenham um lugar de glória mais elevado do que o nosso. E a gente possa olhar para eles lá em cima na glória e dizer: nossa, que bom que você se converteu, que bom que você se salvou, que bom que você que fazia o mal agora foi resgatado por Cristo. Essa foi a caridade que abrasou o coração de São Sebastião. Ele queria que os inimigos de Cristo se tornassem grandes amigos de Cristo, grandes santos. Ele conseguiu com alguns. Então, São Sebastião conseguiu aí, né, uma dúzia de mártires, de pessoas que antes eram cristãos mornos, que iam apostatar, ou então que eram inimigos do cristianismo e que perseguiam os cristãos, que eles se convertessem e se tornassem grandes amigos de Cristo e morressem também eles mártires. Então, quer dizer, não é impossível. Precisamos também nós rezar e rezar muito para que todos se convertam e tenham um lugar no céu.